Passada ocasião, partilhamos En la ocasión pasada compartimos uma leitura no livro de Deuteronômio una lectura en el libro de e Deuteronomio hoje vamos voltar a partilhá-la. y hoy la vamos a volver a compartir. Deuteronômio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 e 7. versículos 6 y 7. Se alguém quer, pode procurar na sua Bíblia em espanhol. Si alguien quiere puede buscarlo en su Biblia en español. E já que estamos a falar do espanhol, Y ya que estamos hablando del español, agradeço ao meu filho Ezequiel que hoje está a interpretar para nós a esse idioma. le agradezco a mi hijo Ezequiel que hoy está interpretando a ese idioma. A palavra do Senhor diz, amados irmãos, La palabra del Señor dice, amados hermanos, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amém a palavra de Deus. Amén a la palabra de Dios. Irmãos, como dissemos na primeira parte da série, Hermanos, como dijimos en la primera parte de la serie, as famílias cristãs temos mandamentos para obedecer, las familias cristianas tenemos mandamientos para obedecer, deveres que são essenciais para a nossa vida deberes que son esenciales para nuestra vida e para o nosso crescimento espiritual. y para nuestro crecimiento espiritual. Até agora vimos 4 mandamentos, Hasta ahora vimos 4 mandamientos, que são, no primeiro lugar, o dever do esposo de amar a sua esposa. que son, en primer lugar, el deber del esposo de amar a su esposa. Baseamos este primeiro mandamento no capítulo 5, versículo 33 da Epístola aos Efésios. Basamos este primer mandamiento en el capítulo 5, 5, versículo 36 de Efesios. aleluia, versículo 33. No segundo lugar, irmãos, temos o mandamento ou dever da esposa de reverenciar o seu marido. En segundo lugar, tenemos el mandamiento y deber de la esposa de reverenciar al marido. Desta vez, baseamos o conceito na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 18. Esta vez basamos el concepto en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Depois também vimos o terceiro mandamento ou dever, que é o dever dos pais de instruir aos seus filhos no caminho de Deus, Después también vimos el tercer mandamiento deber, que es el deber de los padres de instruir a los niños en su camino, en el camino de Deus. en el camino de Dios. E, no quarto lugar, estudamos o dever dos filhos de obedecer e honrar aos seus pais. Y en cuarto lugar, vimos el deber de los hijos de obedecer y honrar a sus padres. Desta vez, nos baseamos em Éxodo 20:12. Esta vez nos basamos en Éxodo 20:12. Avancemos, irmãos, agora aos seguintes 3 mandamentos. Avancemos ahora a los siguientes 3 mandamientos. Eu queria partilhar convosco 4 nesta noite. Yo quisiera, yo queria haber compartido 4 mandamientos en esta noche, mas por causa do tempo apenas vamos conseguir partilhar 3. pero por causa del tiempo solo vamos a poder compartir 3. Vamos falar do quinto mandamento, que é deveres como irmãos na fé. Hermanos, vamos a hablar del quinto mandamiento, que es deberes como hermanos en la fe. Diz a palavra do Senhor em Romanos 12:10: Dice la palabra del Señor en Romanos 12:10: Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Irmãos, os membros da família devem considerar-se também irmãos na fé.
Hermanos, los miembros de la familia deben considerarse también como hermanos en la fe. Essa mulher que tu tens, Esa mujer que tú tienes, essa esposa que Deus te deu, esa esposa que Dios te dio, esse marido que Deus te deu, ese marido que Dios te dio, esses filhos que ambos tiveram, esos hijos que ambos tuvieron, não são apenas a tua família natural, no son apenas tu familia natural, são também parte da tua família na fé. son también parte de tu familia en la fe, São os teus irmãos na fé. son tus hermanos en la fe. Portanto, devem manter sempre presente este importante princípio. Por lo tanto, deben mantener siempre presente este importante principio. E em casa, Y en casa, pais e filhos devem ser amáveis, padres e hijos deben ser amables, corteses, corteses, respeitosos respetuosos, uns com os outros. los unos con los otros. Irmãos, a amabilidade não pode ser algo que colocamos ou tiramos como queremos. Hermanos, la amabilidad no puede ser algo que pongamos o quitemos según lo deseemos. Ainda não, Esteban, vamos recuar um bocado. Volto a dizer, irmãos, a amabilidade não pode ser algo que colocamos ou tiramos como queremos. La amabilidad no puede ser algo que pongamos o quitemos según lo deseemos. No entanto, deve ser algo intrínseco e inegociável. Sin embargo, debe ser algo intrínseco e innegociable. A cortesia e o respeito mútuo La cortesía y el respeto mutuo devem fazer parte de nós mesmos, irmãos. deben formar parte de nosotros mismos, hermanos. Nós podemos julgar o tipo de pessoa que somos Nosotros podemos juzgar qué clase de personas somos pela forma como nos comportamos com os outros membros da nossa família. por la forma con la que nos comportamos con los demás miembros de nuestra familia, La forma em que nos comportamos com os nuestros. la forma en que nos comportamos unos con los nuestros. Irmãos, Hermanos, como tratamos a nossa família? ¿cómo tratamos a nuestra familia? O que tipo de trato temos a cada dia com os membros da nossa família? ¿Qué tipo de trato tenemos cada día con nuestra familia? Isso define o que tipo de pessoa sou eu e és tu. Eso define qué tipo de persona soy yo y eres tú. Ninguém pode ser melhor pessoa do que é na sua casa. Nadie puede ser mejor persona de lo que es en su propia casa. Ninguém pode ser melhor cristão do que é na sua casa. Nadie puede ser mejor cristiano de lo que es en su propia casa. Há pessoas que trabalham muito fora da casa Hay personas que trabajan mucho fuera de casa e às vezes até são bem-sucedidas no que fazem lá fora. y a veces hasta son exitosas en lo que hacen allá afuera. Mas eu tenho uma definição pessoal do que é o sucesso. Pero yo tengo una definición personal de lo que es el éxito. Vou dizer antes o que não é. Y voy a decir antes lo que no es. Sucesso não é ganhar muito dinheiro, irmãos. Éxito no es ganar mucho dinero, hermanos. Eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro, Conozco a mucha gente que gana mucho dinero, mas que não é feliz. pero que no es feliz. Queres saber o que é sucesso realmente? ¿Quieres saber lo que es éxito realmente? Sucesso é que te amem e te respeitem aqueles que estão mais perto de ti. Éxito es que aquellos que están más cerca de ti te amen y te respeten. E quando temos esse amor e esse respeito no nosso ambiente lareiro, Y cuando tenemos ese amor y respeto en ese ambiente hogareño, nós podemos ser verdadeiramente felizes até com poucas coisas materiais, irmãos. nosotros podemos ser verdaderamente felices hasta con pocas cosas materiales. Alguém pode dizer amém a isso? Alguém pode dizer glória a Deus? Alguien puede decir amén a eso, alguien puede decir gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. Estamos a falar, irmãos, do quinto mandamento, Estamos hablando del quinto mandamiento, que é hermanos, acerca dos deveres como irmãos na fé.
que es acerca de los deberes como hermanos en la fe. E já temos dito que os membros da família devem considerar-se também irmãos na fé. Y ya hemos dicho que los miembros de la familia deben considerarse también como hermanos en la fe. Quando estamos a falar entre nós na casa, Cuando estamos hablando entre nosotros en la casa, não devemos ver ao outro apenas como membro da família. no debemos ver al otro apenas como un miembro más de la familia. Devemos vê-lo como filho, como uma filha de Deus. Debemos verlo como un hijo o una hija de Dios E tratá-lo a essa altura. y tratarlo a esa altura. No segundo lugar, dentro deste quinto mandamento, En segundo lugar, dentro de este quinto mandamiento, devemos amar-nos uns aos outros com amor desinteressado e ser benignos. debemos amarnos unos a otros con amor desinteresado y ser benignos. Felizes são aqueles que, ao dar olhar retrospectivo à sua vida familiar, Felices son aquellos que al dar una mirada retrospectiva a su vida familiar, podem lembrar apenas uma corrente constante de bondade entre os seus membros. pueden recordar solo una corriente constante de bondad entre sus miembros. Irmãos, uma tribo na África Hermanos, una tribu en África pratica o que eles chamam de rito do irmão. practican lo que ellos llaman de el rito del hermano. Estas pessoas consideram-se parte vital uma das outras. Estas personas se consideran parte vital la una de la otra. O ritual consiste em que, se deles encontra-se em uma dificuldade El ritual consiste en que si uno de ellos se encuentra en una dificultad ou se encontra aflito o se encuentra afligido ou triste, o triste, o outro sente como se aquilo estivesse a acontecer com ele mesmo. el otro siente como si aquello le estuviera sucediendo a él mismo. É como aquele ditado que diz: pôr-se nos sapatos do outro. Es como aquel proverbio que dice ponerse en los zapatos del otro. Assim, irmãos, devem sentir-se os membros da família uns em relação aos outros. Así deben sentirse los miembros de la familia, los unos respecto de los otros. Amém, irmãos. Amén, hermanos. Número 3, devem ajudar-se e fortalecer-se mutuamente. Número 3, deben ayudarse y fortalecerse mutuamente. Servir-se, irmãos, uns aos outros é essencial para a formação de bom caráter. Servirse, hermanos, unos a otros es esencial para la formación de un buen carácter. Vamos colocar o diapositivo. Na casa devemos ajudar-nos a enfrentar as dificuldades e as tentações. En la casa debemos ayudarnos a enfrentar las dificultades y las tentaciones. Irmãos, muitos têm podido vencer o pecado Hermanos, muchos han podido vencer el pecado e têm escapado de maus hábitos, y han escapado de malos hábitos. têm escapado de más costumes, Han escapado de malas costumbres. graças à influência positiva de bom irmão ou irmã na igreja. Gracias a la buena influencia de un buen hermano o hermana en la iglesia. Quantos sabem do que estamos a falar? ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Pois o mesmo tem que acontecer em casa. Lo mismo tiene que suceder en casa. Devemos ser luz para com o outro. Debemos ser luz el uno para el otro. Devemos ajudar-nos, como diz aqui, e fortalecer-nos mutuamente. Debemos ayudarnos, como dice aquí, y fortalecernos mutuamente. Nós podemos ser muito mais fortes, irmãos, Nosotros podemos ser mucho más fuertes, hermanos, se lutarmos unidos contra o pecado, si luchamos unidos contra el pecado, se lutamos juntos contra a maldade, contra a tentação e contra toda a perversão. si luchamos juntos contra el pecado, la maldad, la tentación y toda perversión. Alguém tem que dizer amém a isso. Alguien tiene que decir amén a eso. Glória a Deus. Gloria a Dios. Este tem sido o quinto mandamento. Este ha sido el quinto mandamiento. O mandamento de tratar-nos na casa como irmãos na fé. El mandamiento de tratarnos en casa como hermanos en la fe. Não esqueças, por favor, isto. No olvides esto, por favor. Considera aos membros da tua família
como os teus irmãos em Cristo. Considera a los miembros de tu familia como hermanos en Cristo. Prontos para o sexto mandamento, irmão? ¿Listos para el sexto mandamiento? Agora vamos falar em deveres para com as pessoas ao redor. Ahora vamos a hablar de deberes para con la gente alrededor. Sabes por que nós temos mandamentos ou deveres para com as pessoas que estão lá fora? ¿Sabes por qué nosotros tenemos mandamientos y deberes para con las personas que están allá afuera? Porque nós não somos ilhas. Porque nosotros no somos islas. Nós não estamos isolados. Nosotros no estamos aislados. Temos uma conexão com o mundo exterior. Tenemos una conexión con el mundo exterior. A Bíblia diz: andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. La Biblia dice que conduzcáis honradamente con los que están afuera y no tengáis necesidad de nada. Isto acontecia em Tessalônica, irmãos. Os irmãos não gostavam de trabalhar. Esto pasaba en Tesalónica. Los hermanos no les gustaba trabajar. Por isso aqui está a falar de não necessitar de coisa alguma. Por eso aquí dice de no necesitar alguna cosa. E também aos Colossenses, Y también a los no colosenses, capítulo 4, versículo 5, capítulo 4, versículo 5, diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora. dice, andad sabiamente con los que están afuera. Amém, amados irmãos. Amén, amados hermanos. Estamos a falar do nosso testemunho como família cristã. Estamos hablando de nuestro testimonio como familia cristiana. E quero então começar dizendo que devemos ser exemplo e dar bom testemunho. Y quiero comenzar diciendo que tenemos que ser buen ejemplo y dar buen testimonio. Se tens alguém da tua família ali, Si tienes a alguien de tu familia allí, diz-lhe: sejamos exemplo. dile, seamos ejemplo. Diz-lhe: demos bom testemunho, por favor. Dile, demos buen testimonio, por favor. Irmãos, quando o Senhor converte e regenera um pecador, Hermanos, cuando el Señor convierte y regenera a un pecador, este ex-pecador, 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 produz frutos dignos de arrependimento. produce frutos dignos de arrepentimiento. E produz estes frutos para exemplo dos outros. Y produce estos frutos para ejemplo a otros. Muitas vezes este homem ou esta mulher que já não é um pecador, Muchas veces este hombre, esta mujer que ya no es un pecador, nem necessita de pregar para os seus familiares ou amigos, ni siquiera le necesita predicar a sus familiares y amigos. porque apenas com a sua mudança pessoal ele está a pregar muito mais. Porque apenas con su cambio personal él está predicando mucho más. Ele torna-se um exemplo para outros, Él se vuelve un ejemplo a los otros. torna-se um servidor dos outros. Se vuelve un servidor de otros. Antes era egoísta, mas agora é servidor dos demais. Antes era egoísta, pero ahora es servidor de los demás. E se converte em um cristão, uma cristã que testemunha de Cristo, que reflete a Cristo. Y se convierte en un cristiano, una cristiana que testifica de Cristo, que refleja a Cristo. Isto no individual, Esto en lo individual. mas também aplica-se à família. Pero también se aplica a la familia. As famílias cristãs, as famílias da igreja, irmãos, Las familias cristianas, las familias de la iglesia, devem ser exemplo e testemunho para o mundo. deben ser ejemplo y testimonio para el mundo. Como é que disse Jesus? ¿Cómo es que dijo Jesús? Ele disse que uma cidade que está assentada sobre um monte não se pode esconder. Él dijo que una ciudad que está sentada sobre un monte no se puede esconder. Então, irmãos, é por meio do nosso testemunho, Entonces, hermanos, es por medio de nuestro testimonio, por meio do nosso bom exemplo, por medio de nuestro buen ejemplo, que nós podemos impactar na vida dos nossos vizinhos, que nosotros podemos impactar en la vida de nuestros vecinos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, etc. de nuestros familiares, nuestros amigos, etc. É
mais do que tudo por meio do nosso bom testemunho, pero irmãos, es más que todo por nuestro buen testimonio, que Deus leva a cabo a sua obra nesta terra. que Dios lleva a cabo su obra en esta tierra. Portanto, irmãos, e já está no ecrã, cada membro da família deve ser uma testemunha do Evangelho. Por lo tanto, hermanos, ya está en la pantalla, todo miembro de la familia debe ser un testigo del É Evangelio. preciso que cada na casa saiba oferecer com eficácia Es preciso que cada uno sepa ofrecer con efectividad en la casa e com fidelidade y con fidelidad o seu testemunho pessoal. su testimonio personal. Disse o Senhor aos seus discípulos: vós sois testemunhas destas coisas. Dijo el Señor a sus discípulos, vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24:48. Lucas 24:48. Quando eu estudava estes temas, irmãos, Cuando yo estudiaba estos temas, hermanos, me lembrava de várias experiências que tivemos quando os nossos filhos ainda eram pequenos. recordaba varias experiencias cuando nuestros hijos eran pequeños, Porque muitas vezes as pessoas ficavam surpreendidas porque muchas veces las personas quedaban sorprendidas com a maneira de falar dos nossos filhos. con la manera de hablar de nuestros hijos. Uma vez veio homem já adulto, talvez 50 e tais anos, Una vez vino un hombre ya adulto, tal vez 50 y tal años, lá em Montevideo, Uruguai, allá en Montevideo, Uruguay, e me deu os parabéns. y me felicitó. Me disse: ouça, quero dar-lhe os parabéns pelo seu filho. Me dijo, oiga, quiero felicitarlo por su hijo. Você é o pai daquele menino de 5 anos que está lá. Usted es el padre de aquel niño de 5 años que está allá. E era o Estevão. Y era Esteban. E eu lhe disse: sim, sou eu. Y yo le dije, sí, soy yo. E por que é que está a dar os parabéns para mim? ¿Y por qué me está felicitando a mí? E ele me disse: porque eu esteve a falar com ele. Y él me dijo, porque yo estuve hablando con él. E lhe perguntei pela sua igreja. Y le pregunté por su iglesia. Então, ele me disse que estavam a adorar a Jesus. Y entonces él me dijo que estaban adorando a Jesús. Nós estávamos num serviço nesse momento. Nosotros estábamos en un servicio en ese E momento. aquele homem era o vigiante da porta do lugar. Y aquel hombre era el vigilante de la puerta del lugar. E então Estevão perguntou a ele: e o senhor acredita em Deus? Y entonces Esteban le preguntó a él, ¿usted cree en Dios? E o homem lhe disse: pois eu pertenço a uma religião chamada Gnosis, Y el hombre le dijo que él pertenecía a una religión llamada Gnosis, que é uma religião que nem acredita nem nega a existência de Deus, que es una religión que no niega ni que não crê nem nega que no cree ni niega en Dios, a existência de la Deus. existencia de Dios. Então o Estevão lhe disse: mas adoram a Jesus Cristo? Y entonces Esteban le dijo, ¿pero adoran a Jesucristo? E o homem começou a duvidar, Y el hombre comenzó a dudar, sentiu-se encerrado. se sintió encerrado. E para arrematar, o Estevão lhe disse: Y para rematar, Esteban le dijo, porque se não adoram a Jesus Cristo, não estão na verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. porque si no adoran a Jesucristo, no están en la verdad, porque Jesucristo es la verdad. E ele tinha apenas 5 anos, irmãos. Y él tenía apenas 5 años. Mas por que estou a colocar este exemplo, irmãos? Pero ¿por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque muitas vezes eu falo com filhos de irmãos, não vou dizer o que é irmãos, Porque muchas veces yo hablo con hijos de hermanos, no los voy a nombrar, e eles nem sabem o que significa céu ou inferno, y ellos ni siquiera saben lo que significa cielo o infierno, e não sabem porque os seus pais não lhes têm ensinado. y no lo saben porque sus padres no les han enseñado. Irmãos, a palavra que já lemos no começo Hermanos, la palabra que ya leímos al comienzo diz que nós devemos intimar a palavra de Deus nos nossos filhos. dice que nosotros debemos inculcar la palabra de Dios en nuestros hijos, E devemos falar da palavra de Deus estando com eles na casa. y debemos hablar la palabra de Dios cuando estamos en nuestra casa, Devemos falar a palavra de Deus quando vamos pelo caminho. debemos hablar la palabra de Dios cuando vamos por el camino, Porque eu lhe pergunto, irmão, pai, irmã, mãe,
Porque yo le pregunto, hermano padre y hermana madre, como é que cada membro da família pode ser testemunha do Evangelho ¿cómo es que cada miembro de la familia debe ser un testigo puede ser un testigo del Evangelio se não conhece o Evangelho? si no conoce el Evangelio, Se não sabe como pregá-lo, como partilhá-lo com outros? si no sabe cómo predicarlo y compartirlo con otros? Aleluia, alguém diga glória a Deus. Alguien diga gloria a Dios. Em outra ocasião estávamos num aniversário, irmãos. En otra ocasión estábamos en un aniversario. O Estevão tinha como 6 anos. Esteban tenía como 6 años. E agora ele já sabia do batismo e do inferno e tudo isso. Y ahora él ya sabía del bautismo y del infierno y todo E de eso. repente, irmãos, a energia foi embora Y de repente la energía se fue e a música parou. y la música paró. E estava ali um menino que era testemunha de Jeová. Y estaba allí un niño que era testigo de Jehová. E ouvimos o final da frase que Estevão estava a dizer. Y escuchamos el final de la frase que Esteban estaba diciendo. Estava a dizer: se não és batizado no nome de Jesus Cristo, vais para o inferno. Le estaba diciendo, si no eres bautizado en el nombre de Jesucristo, irás al E infierno. nós quase fomos embora desse aniversário, irmãos. Y nosotros casi nos vamos de ese cumpleaños. Aleluia, mas o que tento salientar, irmãos, com estes testemunhos, Pero lo que intento resaltar con estos testimonios é que nós, crentes, es que nosotros, los creyentes, devemos estar sempre ativos no serviço do Senhor. debemos estar siempre activos en el servicio del Señor. Que nós não deveríamos deixar passar um só dia, irmãos, Que nosotros no deberíamos dejar pasar un solo día sem aproveitar as muitas oportunidades que temos sin aprovechar las muchas oportunidades que tenemos para convidar e para trazer almas aos pés de Cristo. para invitar y traer almas a los pies de Cristo. Quantos percebem esta noite a importância do que eu estou a falar? ¿Cuántos entienden en esta noche la importancia de lo que estoy hablando? Essa roupa que tu trazes, Esa ropa que tú traes, esses móveis que estão ali na tua casa, esos muebles que están allí en tu casa, essa casa que tu tens, esa casa que tú tienes, esse sustento que tu desfrutas, ese sustento que tú disfrutas, todas as bênçãos que Deus te dá, todas las bendiciones que Dios te da, não são apenas para tu desfrutá-las. no son apenas para tú disfrutarlas. Está muito bem, há que desfrutar, Está muy bien, hay que disfrutar, mas não são fim em si mesmas. pero no son un fin en sí mismo. São apenas uma viatura, Son apenas un camino, um veículo, un vehículo, para tu ser bênção para outras pessoas. para tú ser bendición a otras personas. Deus te abençoa, Dios te bendice, Deus te ajuda Dios te ayuda para que tu possas partilhar o seu evangelho com outras pessoas, para que tú puedas compartir su evangelio con otras personas, para que tu possas testemunhar do que Jesus faz contigo e com a tua para que família. puedas testificar de lo que Dios hace contigo y tu familia. Nós não fomos chamados de estanques, Nosotros no fuimos llamados estanques, nós fomos chamados de rios de águas vivas, fuimos llamados de ríos de agua viva, porque as águas vivas correm, irmãos. porque el agua viva corre, hermanos. Então a palavra de Deus deve ser partilhada Entonces la palabra de Dios debe ser compartida pelas famílias da igreja. por las familias de la iglesia. Olha, os cristãos primitivos fizeram isto. Mira, los cristianos primitivos hicieron esto. Eles foram dispersados pela perseguição em Jerusalém. Ellos fueron dispersados por la persecución en Mas Jerusalén. isso não os impediu de pregar o evangelho, irmãos. Pero eso no les obstaculizó de predicar el evangelio. Ao contrário, Al revés, eles deram-se ainda mais à tarefa de anunciar o evangelho por todas partes. ellos se dieron todavía más a la tarea de anunciar el evangelio por todas partes, Incessantemente. incesantemente. Por isso o nosso lema é e todos os dias. Por eso nuestro lema es y todos los días, No templo e nas casas. en el templo y por las casas. Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. No cesaban de predicar y anunciar a Jesucristo. Glória a Deus. Alguém diga amém. Alguien diga amén. Irmãos, os nossos primeiros irmãos simplesmente falaram de Cristo onde quer que foram. Hermanos, nuestros primeros hermanos simplemente hablaron de Cristo donde quiera que fueron, Dando as boas novas de salvação. dando las buenas nuevas de salvación. E desta maneira, muitos mais foram ganhos para o reino de Deus em pouco tempo. Y de esta manera muchos más fueron ganados para el reino de Dios en corto tiempo. Querem saber, irmãos, quantos mais foram ganhos? ¿Quieren saber cuántos más fueron ganados? Irmãos, em menos de 80 anos, Hermanos, en menos de 80 años, o que digo, menos de 70 anos, en menos de 70 años, porque estamos a falar
da terceira década até o fim do primeiro século, porque estamos hablando de la tercera década hasta el final del siglo, del primeiro siglo, da nossa era, de nuestra era, daqueles 120 irmãos originais de aquellos 120 hermanos que originales foram cheios do Espírito Santo em que Pentecostes. fueron llenos del Espíritu Santo en A igreja Pentecostés. se passou a ter uma filiação de 75 milhões de irmãos. La iglesia pasó a tener una afiliación, Membresia. una membresía de 75 millones de hermanos, De 120 a 75 milhões. de 120 a 75 millones. Há documentos que provam isto, irmãos. Hay documentos que prueban esto. Como é que a igreja cresceu tão rapidamente? ¿Cómo es que la iglesia creció tan rápidamente? E nós, às vezes, nem conseguimos batizar Y a veces nosotros no conseguimos bautizar uno. É porque eles pregavam todos os dias, irmãos. Es porque ellos predicaban todos los días, hermanos. E nós pregamos uma vez por mês. Y nosotros predicamos una vez por mes. Alguém diga, ajuda-nos, Senhor. Alguien diga, ayúdanos, Señor. As famílias da igreja primitiva ganhavam outras famílias para o Senhor. Las familias de la iglesia primitiva ganaban a otras familias para el Señor. E é o que precisamos de fazer agora, irmãos. Y es lo que necesitamos hacer ahora, hermanos. Quantos acreditam que isto é muito importante? ¿Cuántos creen que esto es muy importante? É um mandamento de Deus, irmãos. Es un mandamiento de Dios, hermanos. Por isso, e com muita razão se diz, Por eso y con mucha razón se que dice famílias fortes constituem igrejas fortes. que familias fuertes constituyen iglesias fuertes. Amém, amados irmãos. Amén, amados Prontos hermanos. para o sétimo mandamento? ¿Listos para el séptimo mandamiento? Vamos rever antes o número 5, Vamos a ver antes el número 5, que é deveres como irmãos na fé. que es deberes como hermanos en la O fe. número 6 El número 6 é deveres para com as pessoas de fora. es deberes para con la gente de afuera. E no sétimo lugar, Y en séptimo lugar, vamos falar das nossas obrigações econômicas. vamos a hablar de nuestras obligaciones económicas. Antes de ler a palavra de Deus, Esteban, faz-me o favor, tira o diapositivo. Antes de leer la palabra de Dios, Eu estive a meditar muito nisto, irmãos. yo estuve meditando mucho en esto, hermanos. Temos tido ocasião de aconselhar a tantos casais ao decorrer do tempo. Hemos tenido la canción de aconsejar, La oportunidad de aconsejar a tantos matrimonios en tan poco tiempo, A lo largo del a lo tempo. largo del tiempo. E é verdade, irmãos, muitas vezes o conselho ajuda, Y es verdad, hermanos, muchas veces el consejo ayuda, mas nem sempre. pero no siempre. Devo reconhecer que às vezes não tivemos sucesso com alguns casais. Debo reconocer que muchas veces no tuvimos éxito con muchos matrimonios, Com alguns casais. con algunos matrimonios. E ao meditar nisso, irmãos, Y al meditar en esto, hermanos, eu consegui descobrir uma coisa nestes dias. yo pude descubrir una cosa en estos días. Eu nunca costumei perguntar sobre os dízimos. Y nunca acostumbré a preguntar por los diezmos. Perguntava ou pergunto pelo perdão, Preguntaba o pregunto por el perdón, pela paciência, por la paciencia, pelo respeito, por el respeto, pela sinceridade, por la sinceridad, pela oração, por la oración, mas nunca pergunto sobre os dízimos. pero nunca pregunto por los diezmos. Mas quando eu vou à palavra de Deus, irmãos, Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, por hermanos, exemplo, a este versículo tão conhecido de Malaquias 3:10, por ejemplo, a este versículo de Malaquías 3:10, tão conhecido, tan conocido, eu posso ver que há uma conexão direta, irmãos, yo puedo ver que hay una conexión directa, hermanos, entre fidelidade a este mandamento entre fidelidad a este mandamiento e felicidade no lar. y felicidad en el hogar. Eu não sei quantos de vocês sabiam Yo no sé cuántos de ustedes sabían que mais do 70% dos problemas familiares que más del 70% de los problemas familiares devem-se à falta de comunicação. se deben a la falta de comunicación. E o outro 30%, Y el otro 30%, problemas econômicos, irmãos. problemas económicos, hermanos. Vocês sabiam, irmãos, que os divórcios multiplicaram-se durante o tempo do confinamento na pandemia? ¿Ustedes sabían que los divorcios se duplicaron en el tiempo de pandemia?
Houve uma crise econômica no mundo inteiro. Hubo una crisis económica en todo el mundo. Hotéis fecharam. Hoteles cerraron. Restaurantes fecharam. Restaurantes cerraron. Muitos negócios foram à quebra. Muchos negocios fueron a bancarrota. Irmãos, os problemas econômicos trazem muitas diferenças na casa. Hermanos, los problemas económicos traen muchas diferencias en la É casa. por isso que temos que falar de mandamentos sobre a nossa economia também. Es por eso que debemos hablar de mandamientos sobre nuestra economía también. Malaquias 3:10, agora sim. Malaquías 3:10 Diz: traçai todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Gloria a Dios, gracias, Señor. Irmãos, no primeiro lugar, o plano de Deus para a sustentação da sua obra na terra fundamenta-se nos dízimos e nas ofertas. Hermanos, en primer lugar, el plan de Dios para el sostenimiento de su obra en la tierra se fundamenta en los diezmos y las ofrendas. Vamos colocar o diapositivo. Vamos a poner la diapositiva. Mais uma vez, o plano para a sustentação da obra de Deus na terra está fundamentado nos dízimos e nas ofertas. Una vez más, el plan de Dios para el sostenimiento de su obra en la tierra se fundamenta en los diezmos y las ofrendas. Cada membro da igreja tem a solene obrigação de contribuir para a obra de Deus através destes. Cada miembro de la iglesia tiene la solemne obligación de contribuir para la obra de Dios a través de estos. Claro que o Senhor não nos cobra pela sua salvação, irmãos. Por supuesto que el Señor no nos cobra por su salvación, Nem nos cobra pelas suas múltiplas bênçãos. ni nos cobra por sus múltiples bendiciones, Porque estas, irmãos, são realmente inestimáveis. porque estas realmente son invaluables. Nós nunca poderíamos pagar a nossa salvação. Nosotros nunca podríamos pagar nuestra salvación, Mas a obra do Senhor requer o nosso apoio financeiro pero la obra del Señor sí requiere de nuestro apoyo financiero para poder sustentar-se. para poder sostenerse. E esse apoio dá-se através dos dízimos e das ofertas. Y ese apoyo se da a través de los diezmos y las ofrendas. Eu quero que tu penses na tua casa, irmão, irmã. Yo quiero que tú pienses en tu casa, hermano, A hermana. nossa casa tem contas, Nuestra casa tiene cuentas, tem despesas para pagar, tiene despensas para pagar, gastos. gastos. A igreja é o mesmo. Nuestra iglesia es lo mismo. A nossa igreja tem que cumprir com as suas obrigações financeiras. Nuestra iglesia tiene que cumplir con sus obligaciones financieras. Quando falo da igreja, Cuando hablo de la iglesia, estou a falar de mim e de ti, estoy hablando de mí y de ti, porque nós constituímos a igreja. porque nosotros constituimos la As iglesia. nossas famílias constituem a igreja. Nuestras familias constituyen la iglesia. Então nós fazemos parte dessa obrigação financeira. Entonces nosotros hacemos parte de esa obligación financiera. No segundo lugar, irmãos, o pagamento dos dízimos foi ordenado e praticado em toda a Bíblia. En segundo lugar, el pago de los diezmos ha sido ordenado y practicado en toda la Biblia. Não só no Antigo Testamento, como alguns sustentam. No solo en el Antiguo Testamento, como algunos sostienen. O próprio Cristo, irmãos, aprovou e exigiu o pagamento de dízimos. El propio Cristo aprobó y exigió el pago de diezmos. Ele próprio pagou, irmãos. Él mismo pagó. O dízimo tinha sido ordenado a Israel na lei de Moisés. El diezmo había sido ordenado a Israel en la ley de Moisés. Livro de Levítico, Números, Deuteronômio. Libro de Levítico, Números, Deuteronomio. Há muitas escrituras Hay muchas escrituras onde claramente o dízimo é estabelecido como algo de Deus. donde claramente se estableció que el diezmo es algo de Dios. Não é nosso, é de Deus. No es nuestro, es de Dios. Por isso não falamos em dar o dízimo. Por eso no hablamos en dar el diezmo.
Porque se falarmos de dar, então estamos a dizer que é algo nosso. Porque si hablamos de dar, entonces estamos diciendo que es algo nuestro. Mas falamos em pagar o dízimo, Pero decimos pagar el diezmo. porque não é nosso, é de Deus. Porque no es nuestro, es de Dios. Inclusive, irmãos, vários séculos antes de Moisés. Incluso varios siglos antes de Moisés. No livro de Gênesis, En el libro de Génesis podemos ver que o pagamento dos dízimos já era praticado. podemos ver que el pago de los diezmos ya era practicado. Por exemplo, Abraão pagou dízimos de tudo Por ejemplo, Abraham pagó diezmos de todo o que ele obteve, de todo lo que él había obtenido. a Melquisedeque, o seu líder espiritual. A Melquisedec, su líder espiritual. Porque o dízimo, irmãos, é uma questão de respeito à autoridade espiritual. Porque el diezmo es algo, una cuestión de respeto a nuestra Autoridade autoridade espiritual. espiritual. É um tributo à autoridade espiritual. es un tributo a la autoridad espiritual. Por isso, Abraão pagou os seus dízimos ao sacerdote Melquisedeque. Por eso Abraham pagó sus diezmos al sacerdote Melquisedec. Podes buscá-lo, está em Gênesis capítulo 14. Puedes buscarlo, está en Génesis capítulo 14. O seu neto, Jacob, Su nieto, Jacob, também chamado de Israel, también llamado de Israel, pagou os dízimos de tudo o que Deus lhe deu. pagó los diezmos de todo lo que Dios le dio. Isto está em Gênesis capítulo 28. Esto está en Génesis capítulo 28. Vamos avançar para o terceiro ponto. Vamos a avanzar al tercer punto. O dízimo, irmãos, El diezmo, hermanos, que quer dizer o 10% dos nossos lucros, quiere decir el 10% de nuestras ganancias. é um plano justo. Es un plan justo, Porque sendo uma percentagem fixa porque al tratarse de un porcentaje fijo dos nossos rendimentos, de nuestros ingresos, então é um plano equitativo para todos, entonces es un plan equitativo para todos, para grandes e para pequenos também. para grandes y para pequeños Porque o también. Senhor requer o mesmo de todos. Porque el Señor requiere lo mismo de O todos. seu plano abarca-nos a todos, Su plan nos abarca a todos, grandes e pequenos, grandes y chicos, e deve ser praticado por todos em casa. y debe ser practicado por todos en casa. Eu tenho ao meu pé o Ezequiel. Yo tengo al lado mío a Ezequiel. Estamos a partilhar o microfone. Estamos compartiendo el micrófono. Assim que vou aproveitar para perguntar-te, Ezequiel. Así que voy a aprovechar para preguntarte, Ezequiel. Quanto tempo há que tu pagas dízimos? ¿Hace cuánto tiempo tú pagas el diezmo? Quanto? Desde que eu sou pequeno, desde que eu lembro. O Ezequiel está diciendo que desde que lo recuerda paga diezmos. Aleluia. O plano de Deus é para todos na casa, irmãos. El plan de Dios es para todos en el lugar. E não interessa quão pequeno pode ser o ganho, Y no importa cuán pequeño pueda ser el ingreso, o rendimento. el ingreso, la ganancia. Se eu recebo 5 euros, Si yo recibo 5 euros, parece que 50 cêntimos é muito pouco, parece que 50 céntimos es muy poco, mas tenho que dar 50 cêntimos. pero tengo que dar 50 céntimos. Porque para Deus não existe problema com a quantia, Porque para Dios no existe problema por la cantidad, mas existe problema com a falta de fidelidade. pero hay problema con la falta de fidelidad. Cada no lar deve fazer a sua justa parte Cada quien en el lugar debe hacer su justa parte para contribuir ao progresso da obra de Deus. para contribuir al progreso de la obra de Dios. Número 4. Número 4. O dízimo é para o sustento da obra do Senhor. El diezmo es para el sostén de la obra del Já Señor. temos dito, é de Deus Ya hemos dicho, es de Dios e devemos pagá-lo a Ele. y debemos pagárselo a Él. Irmãos, isto é sério. Hermanos, esto es serio. Nunca devemos gastar o dízimo em outras coisas. Nunca debemos gastar el diezmo en otras cosas. Fazer isso equivale a roubar Hacer eso equivale a robar e equivale a roubar a Deus. y equivale a robar a Dios. O dízimo, irmão, El diezmo, hermano, não é para fazer caridade, no es para hacer caridad, não é para repartir-se com os familiares. no es para repartirse con los familiares.
Se tu queres fazer caridade, Si tú quieres hacer caridad, se tu queres ajudar os familiares, si tú quieres ayudar a los familiares, tira do teu dinheiro, saca de tu dinero, mas não tires do dinheiro que é de Deus, pero no saques del dinero que es de Dios, porque o dízimo não é para fazer caridade, porque el diezmo no es para hacer caridad, é para apoiar a obra de Deus, es para apoyar la obra de Dios, a igreja do Senhor. la iglesia del Señor. E o dízimo, irmãos, também não é para capitalizar-nos. Y el diezmo tampoco es para capitalizarnos. Às vezes há pessoas que compram coisas. A veces hay personas que compran cosas. Podes tirar o diapositivo, Estevão? Eu conheci um meu irmão Yo conocí a un hermano que do seu salário que de su salario comprava livros cristãos, compraba libros cristianos, comprava Bíblias compraba Biblias, e do que restava, do que sobrava, y de lo que le sobraba, então calculava o dízimo. entonces calculaba el diezmo. E ele me contou isso. Y él me contó eso. E eu lhe perguntei, por que tu fazes isso? Y yo le pregunté, ¿por qué tú haces Não, eso? porque estou a investir na minha aprendizagem, no meu avanço espiritual. Es porque estoy invirtiendo en mi aprendizaje, en mi avance espiritual. Ok, eu te dou parabéns, compra livros, investe. Ok, te felicito, compra libros, invierte, Mas falo com o teu dinheiro. pero hazlo con tu dinero. Não o faças com o dinheiro de Deus. No lo hagas con el dinero de Dios. Irmãos, o dízimo não é para enriquecer-nos, Hermanos, el diezmo no es para é enriquecernos, para pagá-lo para Deus. es para pagarlo a Dios. Outra vez, irmãos, o dízimo é sagrado. Otra vez, hermanos, el diezmo es sagrado. Quem o acredite, Quem lo crê. escreva sagrado ali no chat. Escriba sagrado allí en el chat. Por isso, irmãos, Por eso, hermanos, nós temos de o separar primeiro debemos separarlo primero e pagá-lo rapidamente antes de mais nada, y pagarlo con toda prontitud antes que cualquier cosa, antes do aluguer, antes del alquiler, antes da fatura da energia. antes de la factura de la O energía. primeiro que temos que pagar é o dízimo, Lo irmãos. primero que debemos pagar es el diezmo. Não hermanos. diz a Bíblia, buscai primeiramente o reino de Deus? ¿No dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios? Isto, irmãos, deve ser feito periodicamente. Esto debe hacerse periódicamente. Se cobramos por semana, Si cobramos por ou semana, por quincena, o por quincena, ou mensalmente, o mensualmente, seja como for, sea como fuera, devemos separar primeiro o dízimo. debemos separar primero el diezmo. Porque Deus nos abençoa, irmãos. Porque Dios nos bendice, E Ele hermanos. não nos abençoa com adiamentos. Porque Él no nos bendice con postergaciones. Ele não diz, por exemplo, espera um ano e eu vou te dar de comer. Él no dice, espera un año y te voy a dar de comer. Deus nos dá alimento cada dia, irmãos. Dios nos da alimento cada día, hermanos. E Ele nunca faz com que nós tenhamos que esperar. Y Él nunca hace que nosotros tengamos que esperar. E há pessoas, não aqui em Portugal, Hay personas, no aquí en Portugal, que dizem, eu vou ter aqui os dízimos. que dicen, yo voy a tener aquí los diezmos. E quando passem 4 meses, 6 meses, vou pagar tudo junto. Y cuando pasen 4 meses voy a pagar todo junto. Irmãos, Hermanos, quando na Bíblia alguém queria fazer isso, cuando en la Biblia alguien quería hacer eso, livro de Levítico, libro de Levítico, depois tinha que pagar com juros, después tenía que pagarlo con interesses. intereses. Tinha que acrescentar uma quinta parte àquilo, Tenía que ponerle una quinta parte a Agregarle. eso, agregarle. ou seja, 20% mais. O sea, un 20% Eu não más. estou a dizer que vamos fazer isso. Yo no estoy diciendo que vamos a hacer eso. Aqui está o tesoureiro da igreja. Aquí está el tesorero de la iglesia. Mas se fôssemos fazer isso, irmãos, Pero si fuésemos a hacer eso, tínhamos muito mais dinheiro na igreja. tendríamos mucho más dinero en la iglesia. Estou a brincar, irmãos. Estoy jugando, Mas hermano. isto que estou a falar é tão importante, irmãos. Pero de lo que estoy hablando es tan importante. Nós devemos hermano. falar disto na nossa casa. Alguém diga amém. Nosotros debemos hablar de esto en nuestra casa. Alguien diga amén. Pais, levantem as vossas mãos. Padres, levanten sus manos. Vou dizer-vos uma verdade muito grande, Les voy a decir una verdad muy grande que eu mesmo tenho comprovado. que yo mismo he comprobado. Ensinem aos vossos filhos a dar para a obra de Deus. Enseñen a sus hijos a dar para la obra de E Dios. tenho testemunhas na congregação de que os nossos filhos foram ensinados assim. Y tengo testigos en la congregación de que nuestros hijos fueron enseñados así. Ensinem aos vossos filhos a ser bons dizimadores. Enseñen a vuestros hijos a ser buenos diezmadores. Ensinem aos vossos filhos a ser bons
ofertadores. Enseñen a sus hijos a ser buenos ofrendadores. Que eles sejam fiéis em isto, irmãos. Que ellos sean fieles en esto. Porque se eles são fiéis, Porque si ellos son fieles, vão ser prosperados por Deus na vida. van a ser prosperados por Dios en la vida. O que mãe aqui não quer que os seus filhos sejam prosperados na vida? ¿Qué padre, qué madre aquí no quiere que sus hijos sean prosperados en la vida? Mas se tu não lhes ensinas a dar para a obra de Deus, Pero si tú no les enseñas a dar para la obra de Dios, tenho que dizer-te, tengo que decirte, é impossível que eles sejam prosperados na vida. es imposible que ellos sean prosperados en la vida. Amém. Amén. Agora vamos ver por que não. Ahora vamos a ver por qué no. Se nós falharmos, irmãos, não há forma de sermos prosperados. Si nosotros fallamos, no hay forma en que podamos ser prosperados. E a razão está aqui em Malaquias 3:10, que já temos lido. Y la razón está aquí en Malaquías 3:10, que ya hemos leído. Se Estevão pode colocá-lo novamente. Si Esteban puede ponerlo nuevamente. Diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Não vamos traduzir, irmãos, está muito claro. Portanto, irmãos, como podemos ver aqui, a exigência de pagar os dízimos Por lo tanto, hermanos, como podemos ver aquí, la exigencia, el requerimiento de pagar los diezmos traz uma promessa divina de bênção, trae una promesa divina de bendición e de bênção abundante. y de bendición abundante, Mais do que abundante, sobreabundante. más que abundante, sobreabundante, Glória a Deus. Mas também traz pero también trae uma séria acusação e castigo una seria acusación y castigo para quem decide obedecer, desobedecer. para el que decide desobedecer. E é uma decisão que cada quem tem que tomar. Y es una decisión que cada uno debe de tomar, Obedecer ou desobedecer. obedecer o desobedecer. Olhe para o que diz o versículo 8. Mire para lo que dice el versículo 8. Roubará o homem a Deus? ¿Robará el hombre a Dios? Todavia vós me roubais e disseis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, responde Deus. Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Irmãos, que sério é isto? Hermanos, qué serio es esto. Por favor, irmãos, Por favor, hermanos, como servo do Senhor que sou, como siervo del Señor que soy, rogo-vos que na nossa casa evitemos cometer este grave erro que cometeu Israel. les ruego que en nuestra casa evitemos cometer este grave error que cometió Israel. Erro, irmãos, que provocou a ira de Deus, Un error que provocó la ira de Dios, que provocou a maldição divina. que provocó la maldición divina. Irmão, irmã, a nossa casa não tem por que viver açoitada pelo devorador. Hermano, hermana, nuestra casa no tiene por qué vivir azotada por el devorador. Alguém sabe quem é o devorador? ¿Alguien sabe quién es el devorador? É o diabo, Es el diablo, é o inimigo. es el enemigo. Mas a Bíblia diz que se nós formos fiéis a Deus, Pero la Biblia dice que si nosotros le somos fieles a Dios, Ele nos promete o seguinte. Él nos promete lo siguiente. Diz o versículo 11: por causa de vós, Dice el versículo 11, por ustedes repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vida no campo vos não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. reprenderé al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Irmão,
Nota, por favor, que o Senhor também inclui as ofertas na sua terrível advertência ao povo de Israel. Hermano, note que el Señor también incluyó las ofrendas en su terrible amonestación al pueblo de Israel. E com isto vou terminar. Y con esto voy a terminar. As ofertas, irmãos, também fazem parte, Las ofrendas también hacen parte, mas à mesma vez são algo separado dos dízimos. pero al mismo tiempo son algo separado del diezmo. Enquanto o dízimo pertence a Deus, como já dissemos, Mientras que el diezmo le pertenece a Dios, as ofertas são demonstração de gratidão e generosidade para com Ele. las ofrendas son demostración de gratitud y generosidad para con Él. Ou seja, ofertar é dar presentes ao Senhor. O sea, ofrendar es dar presentes al Señor, Assim como damos presentes aos nossos amigos e parentes. así como damos presentes, regalos a nuestros amigos y parientes. É uma demonstração de amor e gratidão para com Deus pelo que Ele tem feito por nós. Es una demostración de amor y gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Aleluia. Quantas coisas Deus tem feito por ti, irmão? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? Quantas? ¿Cuántas? Quantos milagres? ¿Cuántos milagros? Quantas bênçãos Ele tem derramado? ¿Cuántas bendiciones Él ha derramado? Eu estou a olhar aqui nas janelinhas do Zoom Yo estoy viendo aquí las ventanitas del Zoom e estou a lembrar verdadeiros milagres que Deus tem y feito. estoy recordando verdaderos milagros que Dios ha hecho. Há aqui uma menina que talvez não deviam nascer segundo os médicos. Hay aquí una niña que tal vez no debió nacer según los médicos. Há aqui uma mãe que talvez não deveu viver segundo o oncologista, Aquí hay una madre que tal vez no debió vivir según el oncologista, el oncólogo. el oncólogo. E assim eu poderia continuar e continuar, irmãos. Y así podría continuar y continuar, hermano. Quantas coisas Deus tem feito por nós. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros? Pois ofertar com generosidade Pues ofertar con generosidad é a maneira em que nós demonstramos a nossa gratidão para com Ele. es la manera en que nosotros demostramos nuestra gratitud para con Él. É uma maneira de demonstrar a nossa fé, Es una manera de mostrar nuestra fe, porque ofertar é acto de fé. porque ofrendar es un acto de fe. Isto está em toda a Bíblia, irmãos. Esto está en toda la E Biblia, a hermano. Bíblia é a palavra de Deus. Y la Biblia es la palabra de Dios. Ofertar é ato voluntário, Deus não obriga ninguém. Ofrendar es un acto voluntario, Dios no obliga a nadie. Mas é quando o fazemos voluntariamente que tem valor. Pero es cuando lo hacemos voluntariamente que tiene valor. É quando o fazemos espontaneamente que tem valor para Deus. Es cuando lo hacemos espontáneamente que tiene valor para Dios. A doutrina bíblica da oferta, irmãos, La doctrina bíblica de la ofrenda, hermanos, inclui a garantia de bênção divina. incluye la garantía de bendición divina. Desde o livro de Gênesis, Desde el libro de Génesis, lá com Abel e Caim, allá con Abel y Caín, até o livro de Apocalipse, hasta el libro de Apocalipsis, lá com a igreja no céu. allá con la iglesia en el cielo. Até lá no céu, irmãos, nós vamos ofertar para Jesus. Hasta allá en el cielo nosotros vamos a ofrendar para Jesús. Diz João que ele viu aos santos chegar ao céu Dice Juan que él vio a los santos llegar al e cielo viu eles tirar as suas coroas das suas cabeças y vio a ellos sacar sus coronas de sus cabezas e deitá-las aos pés do Senhor em oferta de amor e y gratidão. ponerlas a los pies de Jesús de ofrenda y De amor y gratitud. de amor y gratitud. Portanto, irmãos, é uma doutrina bíblica que nós não podemos esconder. Por lo tanto, es una doctrina bíblica que nosotros no podemos esconder. E ela traz incluída uma garantia de bênção divina. Y ella trae una garantía de bendición divina. Leia comigo 2 Coríntios 9:6. Lea conmigo 2 Corintios 9:6. Que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. E Deus
diz o versículo 8, é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundéis em toda a boa obra. Y poderoso es Dios, dice el versículo 18, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluia, irmãos, que maravilhoso círculo virtuoso encontramos nesta escritura. Qué maravilloso círculo virtuoso hallamos en esta escritura. Deus garante-nos que se dermos para Ele, Dios nos garantiza que si damos para Él, Ele também nos dará a nós. Él también nos dará a nosotros. E se dermos em abundância, Y si damos en abundancia, Ele dar-nos abundantemente também. Él nos dará abundantemente también. Eu quero fazer uma pergunta direta, irmão. Y yo quiero hacer una pregunta directa, hermano. Para ti, irmão, para ti, irmã. Para ti, hermano, para ti, hermana. A tua família pratica este princípio? ¿Tu familia practica este principio? É dizer, praticam o dar para a obra do Senhor com generosidade? O sea, ¿practican el dar para la obra del Señor con generosidad? Quando foi a última vez ¿Cuándo fue la última vez que tu ou algum dos teus que tú o alguno de los tuyos semeou abundantemente na obra do Senhor? sembró abundantemente en la obra del Señor? Pensa. Piensa. Se não consegues lembrar qual foi a última vez, Si no puedes recordar cuál fue la última vez, algo não bate certo ali em casa. algo no está correcto allí en casa. Alguém necessita dizer ajuda-me, Senhor. Alguien necesita decir, ayúdame, Señor. Perdoa-me, Senhor. Perdóname, Señor. Perdoa, Senhor, a minha família. Perdona, Señor, a mi familia. Alguém necessita ter uma experiência de reconciliação com Deus, assim como Israel. Alguien necesita tener una experiencia de reconciliación como la tuvo Israel. Israel, irmãos, se tinha afastado de Deus nos tempos do profeta Malaquias. Israel se había alejado de Dios en los tiempos del profeta Malaquías. As famílias se tinham isolado, Las familias se habían aislado, tinham-se encerrado nas suas casas, se habían encerrado en sus casas, escondido. E o sacerdócio, irmãos, Y el sacerdocio, os hermanos, servidores de Deus, los servidores de Dios, estavam a morrer de fome. estaban muriendo de hambre. O templo, irmãos, estava a cair, El templo se estaba cayendo porque não havia mantimento. porque no había mantenimiento. Israel teve que voltar para Deus, Israel tuvo que volver a Dios, teve que pedir perdão. tuvo que pedir perdón. E vou deixar tarefa de casa. Y voy a dejar tarea para la casa. No livro de Ageu, En el libro de Ageo, lá no segundo capítulo, allá en el segundo capítulo, Deus chama a atenção do povo no que tem a ver com isto tudo. Dios llama la atención al pueblo con todo lo que esto tiene que ver. E o povo se arrependeu. Y el pueblo se arrepintió. E a Bíblia diz, irmãos, Y la Biblia dice, hermanos, que no mesmo momento em que o povo se arrependeu e mudou, que en el mismo momento que el pueblo se arrepintió y cambió, apesar da sequia que havia, a pesar de la sequía que había, da seca, apesar da escassez que havia, a pesar de la escasez que había, produto da desobediência, producto de la desobediencia, Deus começou a abençoar o povo. Dios comenzó a bendecir al pueblo. Ainda não tinham dado, ainda não tinham pago os dízimos, Todavía no habían dado ni pagado los diezmos, mas Deus começou a abençoá-los, pero Dios comenzó a bendecirlos, simplesmente porque viu o intuito no coração deles. simplemente porque vio la intención de ellos en su Glória a corazón. Deus. E é o que Deus quer ver nesta noite no teu coração. Y es lo que Dios quiere ver en este momento en tu corazón. Um intuito de mudar, La intención de mudar, um intuito de ser melhor, la intención de ser mejor, de ser um melhor pai, de ser un mejor padre, de ser uma melhor mãe, ser una mejor madre, de
sermos melhores famílias, irmãos. de ser mejor, de que seamos mejores familias, Possamos cumprir com estes mandamentos. que podamos cumplir con estos mandamientos. Temos dado já 7 mandamentos. Hemos dado ya 7 mandamientos. O que vos parece se alçamos as mãos ao Senhor ¿Qué les parece si alzamos las manos al e Señor pedimos para Ele ajudar-nos? y le pedimos a Él que nos ayude? Senhor Jesus Cristo, Señor Jesucristo, muito obrigado pela Tua palavra muchas gracias por tu palabra e por esta oportunidade maravilhosa, Senhor. por esta oportunidad maravillosa. Se cá estamos, Si aquí estamos, é porque estamos interessados es porque estamos interesados em crescer, en crecer, em progredir, en progresar, em desenvolver-nos, en desarrollarnos, em sermos melhores en ser mejores e agradar-te mais, y Senhor. agradarte más, Señor. Mas como temos visto, Pero como hemos visto, às vezes nos descuidamos, a veces nos descuidamos, às vezes falhamos, a veces fallamos, omitimos os nossos deveres, omitimos nuestros deberes, desobedecemos a Tua palavra, Senhor. desobedecemos a tu palabra E as consequências aparecem. y las consecuencias aparecen. Há problemas, Hay problemas, há desacordos, hay desacuerdos, há conflitos, hay conflictos, há escassez de coisas, hay escasez de cosas, não apenas materiais, no apenas materiales, mas coisas muito mais importantes, pero cosas mucho más importantes, como a alegria, como la alegría, como a paz, como la paz, essa vida abundante, Senhor Jesus, esa vida abundante, Señor Jesús, que às vezes não aparece por nenhuma parte. que muchas veces no aparece por ninguna parte. E esta noite nós temos visto, Senhor, Y esta noche nosotros hemos visto, que Señor não é Jesús, difícil de alcançá-la, que no es difícil de alcanzarla, que é simplesmente, Senhor, uma questão de obediência, que es simplemente una cuestión de que se nós obediencia, fizermos o certo, que si nosotros hacemos lo correcto, Tu, Senhor, abençoarás os nossos lares, tú bendecirás nuestros os hogares, nossos casamentos, nuestros matrimonios, os nossos filhos, nuestros as hijos, nossas relações familiares. nuestras relaciones E familiares. farás com que a tua alegria, a felicidade, Senhor, Harás con que tu alegría, tu felicidad, deixe de ser uma utopia, Senhor, deje de ser una utopía, algo inalcançável, algo inalcanzable, e se converta numa realidade cotidiana, y se Senhor. convierta en una realidad cotidiana. Mas há coisas que nós necessitamos mudar, Senhor. Pero hay cosas que nosotros necesitamos cambiar. Ajuda-nos a mudá-las. Ayúdanos a cambiarlas. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais fiéis, Ayúdanos a ser más fieles, mais sensíveis à Tua voz. más sensibles a tu voz. Aleluia. Aleluya. Repreende, Senhor. Reprende, Señor. Assim como disseste a Israel, Así como le dijiste a Israel, ao devorador, al devorador, aquele que devora as finanças, a aquel que devora las finanzas, mas também, Senhor, as muitas outras coisas que deveríamos ter, Senhor. pero también las muchas otras cosas que deberíamos tener. Repreende o inimigo, Senhor, Reprende al enemigo, e que Señor, nós possamos y que nosotros podamos viver sob a Tua proteção, vivir bajo tu protección, sob a Tua bênção bajo tu bendición e a Tua aprovação, y Senhor. tu O aprobación. pedimos crendo, Lo pedimos creyendo, acreditando creyéndolo, e, Señor Jesús, o declaramos nesta noite, y lo Senhor, declaramos en esta para a noche, glória do Teu nome. para gloria de tu nombre. E alguém diga amém se o acredita. Y alguien dígame si lo cree. Aleluia. Aleluya. Amém.